começar dessa maneira, deu certo? Nós sempre começamos dessa maneira. Jesus sempre preparou, lutou muito para que nós estivéssemos com esse interesse dentro de nós, a busca da informação, a aquisição de informação para que nós possamos, a cada momento da nossa vida, escolhermos melhor dentro de nós, os nossos pensamentos e as nossas ações. E nessa busca constante, hoje eu trouxe um tema bastante interessante do Evangelho, né? Eu sempre gosto de ressaltar, o Evangelho segundo o Espiritismo é o modo de pensar e a forma de agir de Jesus. É a implantação do reino dos céus aqui para nós seres encarnados. Aprendendo o que está aqui dentro, nós vamos nos encaminhando mentalmente a vivermos mundos melhores, a vivermos mundos de um acolhimento cada vez melhor. Jesus luta para que nós estejamos nessa direção, neste caminho de evolução. Eu tenho uma frase muito legal, contida logo no início, que é: não há fé inabalável, senão aquela que se pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. A confiança, a fé. Eu faço uma pergunta aos senhores. Os senhores são pessoas de fé? São pessoas de fé? Consistente, fé consistente? A fé está baseada em que critério? Né? Porque o que acontece muito é que Jesus, nos seus ensinos, pegou um grão de mostarda para nos colocar critérios de nós entendermos o que significa a fé dentro de nós. Ok? E a passagem que ensina isso é quando o judeu procura Jesus e fala assim: salva o meu filho, me ajuda, mestre. Porque ora ele cai no fogo, ora ele cai na água, e anda sempre em situação de desespero. Trouxe aos seus apóstolos e eles não conseguiram curá-los. Jesus imediatamente fala assim: gente sem fé, quanto tempo eu ainda estarei entre vós e vós nessas condições? Né? E logo em seguida Jesus conversa com os obsessores que estavam obsediando o menino, afasta os maus espíritos, e quando o pai e filho vão embora satisfeito com o resultado, os apóstolos chegam até Jesus e perguntam: por que nós não conseguimos fazê-lo? Jesus disse: em verdade vos digo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguirá remover montanhas, transportar montanhas. Dito ao pé da letra, fica difícil de se acreditar que uma pequena confiança, como um grão de mostarda, que é a nossa menor semente entre todas, e a mostarda tem um componente, substâncias extremamente especiais, que ela se transforma numa árvore belíssima, onde ela é extremamente rica em recursos. As folhas servem para N situações, até para alimento, dá vários frutos. E quando nós olhamos, dá descanso aos pássaros. Quando nós olhamos o tamanho que chega a um pé de mostarda, nós nunca conseguimos imaginar como uma semente tão minúscula consegue adquirir uma proporção gigantesca daquela. E aí faz o comparativo, a espiritualidade no ensino de hoje. A semente germinada, trabalhada na terra, ela acaba frutificando, fortalecendo, se transformando, se agigantando e tornando as proporções em que ela está. Isso nos devidos passos, cientificamente se explicando. Há uma outra passagem em que Jesus pega também o grão de mostarda para nos ensinar. E nessa hora, ele nos compara exatamente como o grão de mostarda. Ele diz: o grão de mostarda é que nem o reino dos céus. Precisa ser estudado, analisado, precisa ser cada vez mais entendido, compreendido e assimilado. Que ele vai criando estruturas, ele vai se ampliando, ele vai se agigantando dentro de nós. Nós somos que nem um grão de mostarda. Por que eu digo isso? Muitas vezes, você toma um avião, alguém que já andou de avião, ele anda a 10 mil, 15 mil pés, né? Ou até mais. Aí você olha para baixo,
você vê o solo como um todo. Não vê mais muitas vezes os carros, não vê mais muitas vezes os prédios, e a gente então nem se fale. E eu estou falando da altura, a distância, de que vai um avião. Você imagina nós mediante o universo que nós somos. E aí, há-se muitas comparações. Será que Deus me escuta? Será que eu consigo ter uma ligação com o Criador, sendo eu tão minúsculo mediante o universo? Tão insignificante mediante o universo? Não estou falando do âmbito de planeta, estou falando do âmbito de universo. E o que significa é que, eu me recorro a Paulo, né? Quando Paulo traz uma frase maravilhosa a ser estudada até filosoficamente, né? Fé. A certeza daquilo que eu quero, da convicção daquilo que eu não vejo. Fé. A fé é tão importante que ela nos torna gigantes. Não aquela fé única e exclusiva por achar que existe, não saber como, achar que nós estamos ligados, mas não entender de que maneira. Não aquela fé que a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe qual é a maneira que se procede isso, porque esta fase desta fé sem raciocínio, ela já passou entre nós. Hoje nós temos N recursos para entender que se o nosso pensamento verdadeiramente não está ligado ao bem, automaticamente nós dificultamos em nós mesmos a condição desse bem estar em nós. Entende isso? Vou repetir. Se nós não acreditamos especialmente na ligação com o bem, com o que é bom, nós dificultamos o que é bom estar ligado dentro de nós. Se há algum momento da nossa vida, uma oscilação dentro do nosso pensamento de dúvida, nós dificultamos cada vez mais a condição da espiritualidade benigna estar ligado a nós. Portanto, de Jesus estar ligado a nós. De Deus nosso Pai estar ligado a nós. É erro, algum erro das conexões com o bem? Por parte de nós, sim. Há dúvida. O conceito mental diminuído, porque eu não sinto, eu não sei, eu não tenho bem certeza. E é exatamente a busca dessa convicção que nós precisamos ter para sermos capazes de fazer. Os bons companheiros espirituais dizem, está aqui contido o Evangelho, os bons companheiros espirituais dizem que nós somos capazes de fornecer curas. Nós somos capazes de levantarmos outra pessoa. Nós somos capazes de N situações benignas dentro do nosso conceito mental quando nós acreditamos que somos. Não com aquela arrogância, insignificância, eu posso. Eu não estou falando do ego, eu estou falando da certeza, da convicção daquilo que nós somos. Eu gostaria que os senhores, alguns senhores me respondessem o que somos nós. Alguém sabe dizer o que nós somos? Nenhuma alma só hoje. Entendo isso. Nós somos o resultado do pensamento de Deus. Deus, nosso Pai, nosso Criador, o Criador do Universo, de tudo que nós sabemos que existe, de tudo que nós sabemos que está lá e muitas vezes não vemos, um dia pensou em cada um de nós e fez cada um de nós. Isso é o que nós somos. Resultado do pensamento de Deus, nosso Pai, nosso Criador. É o que nós somos. Feito isso, eu diria aos senhores que nós temos já bastante embasamento para dizer que Deus não faz nada que não seja razoavelmente bom. O que nos coloca diante da possibilidade da liberdade extrema é que Deus, em sua bondade, nós, criaturas dele, nos deu a liberdade para construirmos a nossa inteligência em direção a ele,
de uma forma em que cada um tem o seu método de fazer, o seu modo de fazer, independente da religião que escolha, independente da condição religiosa que tenha. Nós temos um método íntimo, só nosso, de estarmos convictos, conectados com o bem. Nós temos a mesma condição de fazermos isso quando estamos diante da nossa dúvida, diante das mágoas, dos rancores, das raivas. Nós temos a conexão com o mal quando nós queremos. Por que queremos? Agora, o que se pede hoje é que verdadeiramente diante dos nossos exercícios do nosso dia, no ser, e aí eu volto a dizer toda aquela condição que envolve o ser, ser pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, irmão, irmã, vizinho, vizinha, patrão, empregado, todas as nossas conexões, nós termos a certeza de que nós precisamos achar caminhos de convivência, caminhos que resulte dentro de mim a bondade suprema, para que em nenhum momento da minha vida eu esteja desligado das conexões amorosas. Eu tenho que haver dentro de mim, eu tenho que construir dentro de mim uma capacidade plena e absoluta, recurso natural contido dentro de nós, para que nós jamais deixamos de estar ligados com o bem. E não é porque eu não vejo, não é porque eu ainda não sinto, não é porque eu não ouço, que eu vou dizer que não existe. Porque o vento está lá e eu não vejo. Às vezes eu escuto, às vezes até sinto, não é? Mas não o vejo. O vento está lá. Nós temos sensores dentro de nós que estão hoje ainda de uma forma inertes. Não mexemos nele, não sentimos eles ainda. E a cada momento em que a gente amplia dentro de nós a capacidade e o interesse de estar ligado com o bem, é exatamente com esses sensores que nós vamos mexendo. Porque vai nos tornando mais simpáticos, mais fáceis. Nós vamos dificultando quando nós achamos que não. E aí vem exercícios para nos treinar a ser diferentes. Para nos treinar a dar capacidade. Eu vou fazer uma pergunta. Muitos disseram que tem fé. Quando sobe na câmera de paz, lá em cima, que se fala assim, vamos a Jesus, concentra para receber o passe, você está de olho fechadinho lá. Ai, hoje não deu aquela aquecida aqui da semana passada. Será que eu estou recebendo um passe hoje? Já passou por isso? Ai, semana passada eu tive um arrepiozinho, mas essa semana eu não estou sentindo esse arrepio. Será que eu estou recebendo o passe? Aí eu acho que hoje o passe não foi tão forte como a semana passada. Porque uma hora nós sentimos aquecer, dependendo do nosso tratamento. Outra hora nós sentimos o arrepio, dependendo das condições do tratamento, dependendo das condições mentais que nós estamos. Outra hora nós sentimos os pelos levantarem, outra hora sentimos calafrios. As sensações são diversas e diferentes, dependendo das nossas circunstâncias de necessidade. E muitas vezes, o que a gente sentiu um arrepiozinho a semana passada, o passe essa semana foi forte. Foi forte, arrepiou daqui, foi até... Foi forte, o passe foi forte, foi forte. Aí na outra semana vem, você já está precisando de outros recursos, de outra forma de tratamento, a espiritualidade está ali te tratando, mas dentro da sua cabeça, hoje não arrepiei nadinha. Será que eu estou recebendo um passe? É a fé que a gente tem por enquanto. Porque nós não temos ainda sentidos, exatamente como o Paulo nos alerta. Convicção do que queremos. Queremos a cura, queremos o tratamento da melhoria, recebemos o passe para isso, recebemos tranquilidade, recebemos a ajuda que nos dê conforto para solucionar os nossos problemas, para aliviar as nossas doenças, para ativar e melhorar a tranquilidade do nosso sistema nervoso,
mas cada um tem uma maneira e uma sensibilidade de recebimento diferente, em que a mente é extremamente importante nisso. Fora aquelas pessoas que estão ali, que acham que é só estar ali. E aí, fala, concentra, você está de olhinho fechado lá. Senhor, será que demora? Dá tempo de ver a novela ainda. Saindo daqui, se não fechou, passar no mercado. É a fé que a gente tem. É o teste da fé. E o trabalhador? E o trabalhador? Que às vezes está naquela condição e ele põe as mãos, em determinado momento ele sente, parece que está saindo as energias da mão dele e fala, estou dando passe. Estou sentindo, estou sentindo, estou sentindo. Principalmente para trabalhador novo. Aí de repente, né? Não é toda hora que a gente tem essa sensibilidade mental e os passos são diversos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, 7 filas. Então é muita gente para dar passo. Aí no quarto, quinto, não estou sentindo mais nada. Ai meu Deus, será que eu estou trabalhando ainda? E muitas vezes tem conhecimento, tem uma série de coisas e põe em xeque a fé. A fé é de que está ligado no bem. Entende isso? E quando a gente é testado nas doenças de família? Quando a gente passa pelas doenças ocasionadas pelas nossas próprias situações, alertar a nossa mente, nos trazer de volta à realidade dos fatos. Ai meu Deus, cura a patroa que ela ficou doente. Ai meu pai, aí vem 30 anos aqui nesse centro, mas aí demora para vir a cura, aí ele vai em outro centro, ele vai na igreja que o colega falou, ele vai, nunca foi lá. Ele nunca passou por aquilo, mas quando a doença bate, ele procura recursos em tudo quanto é lugar. Ele esquece todos os anos que passou, que ele recebeu ajuda até então. Ele se balança, sente dúvida em relação à sua fé. Quando vai buscar vários resultados, vai bater em várias portas, em que ele quer ajuda a qualquer preço, ele não entende as situações que está envolvendo e ele pede ajuda de tudo quanto é recurso. Para tudo quanto é santo. Né? E quando usamos todos os dogmas, quando usamos todos os rituais e colocamos cada vez mais situações de rituais diferenciados de acordo com as nossas escolhas religiosas ou alguma indicação que alguém disse para arrumar um trabalho, quando o trabalho está demorando muito, ele perde a conexão e quer se ligar no material, naquilo que se vê. É a fé que a gente tem até o presente momento. E aí como conseguir resolver problemas que são extremamente importantes para o nosso exercício mental, para a nossa confiança, para a certeza e a convicção de que estamos ligados ao bem. Se nós balançamos nos momentos de exercício. Porque os nossos problemas não é para nos machucar. Não é para nos deixar sem sentido na vida, muito pelo contrário, é para treinar cada vez mais a nossa convicção. É para nos dar cada vez mais ênfase de certeza. É para estarmos absolutos ali. Porque senão na espiritualidade nós não vamos conseguir resolver muitas situações em que às vezes nós vamos buscar ajuda ou beneficiar alguém ou passar por determinadas zonas difíceis na espiritualidade se a convicção mental não existe em mim desde hoje. Que eu estou encarnado aqui, que eu estou assegurado pelo corpo físico, que eu estou sendo vigiado e protegido pelos meus companheiros espirituais amigos, que muito nos quer bem, que muito nos quer nos ajudar. Se hoje eu não tenho essa convicção, o que vai ser de mim na espiritualidade? Vamos ser mandados pelo mal. Muitos estão à mercê do mal. Muitos estão à mercê de espíritos extremamente malignos quando estão lá na espiritualidade, pela questão da falta da ligação mental com o bem. O treino, o vacilo constantemente da mente, ficar cada vez mais em cima do muro. Será que é? Será que não é? Olha, então já que você não tem certeza, vamos ali numa senhora que eu conheço muito boa, em que ela vai nos ajudar. Olha,
é 100%. E a gente acredita, porque a gente se deixa de estar conectado com o bem. Quando chegam os momentos essenciais, cirurgias a serem passadas, em que a gente tem que estar relacionado em pedir ajuda e estar convicto de que nós vamos ter o que precisamos e não o que queremos. Muitas vezes a gente quer direcionar a fé numa condição em que já não é mais a nossa condição. Como salvar alguém da morte, como nos tirar de dificuldades extremas. Passamos por exercícios assim, difíceis do nosso comportamento social. E aí nós reclamamos com Deus. Onde está Deus que permite que isso aconteça na minha vida? Esquece a convicção de que todos os exercícios que passamos aqui, passamos para evoluir, para aprender, para maturar. A busca da fé, ela está numa condição de que nós hoje necessitamos aprender todos os dias da nossa vida e estamos convictos de que a cada dia, a cada instante, o Criador, a espiritualidade está nos fornecendo o melhor. Nós às vezes queremos respostas diretas de acontecimentos que estão acontecendo conosco, acontecimentos muitas vezes que nós temos como ruins e que eles na realidade são exercícios perfeitos para amadurecimento. Se nós não compreendemos que existe toda uma condição gigantesca de estrutura, de organização para nos facilitar a nossa vida em direção à nossa evolução e não aos imediatismos que nós queremos, se nós não tenhamos essa condição, essa convicção, essa busca, esse interesse por essa inteligência maior suprema entre nós, nós vamos oscilar sempre. Oscilantes. Estamos poucos treinados para viver na espiritualidade. Porque nós só conseguimos ajuda se nós estivermos um dia numa condição umbralina, natural de todos nós aqui, que somos espíritos imperfeitos. Volto a dizer, o que somos nós? Somos moradores de uma comunidade planetária, isso não pode ser esquecido nunca. Somos moradores de uma comunidade planetária chamada Terra, em que a espiritualidade maior diz que ainda é de provas e expiações. Essa é a nossa localidade mediante o universo. Por que de provas e expiações? Porque o ajuntamento dos nossos pensamentos ainda é de seres imperfeitos. Então, desencarnar e ir por uma condição umbralina é algo natural de espíritos imperfeitos. Agora, a ajuda dos companheiros espirituais mais esclarecidos, a gente precisa ter convicção de que nós vamos ter. Se nós quisermos. Se nós estivermos municiados desse amor. Entendidos que Ele está dentro de nós. Jesus, onde está o reino dos céus? O reino dos céus está dentro de nós, nos diz Jesus. Essa é a chave do negócio. Manipular os poderes desse reino, primeiro em benefício próprio. Depois, colocá-los em benefício e espalharmos aqueles que estão à nossa volta. Convictos do amor, da ligação constante do bem conosco, mudando as nossas atitudes, vigiando os nossos procedimentos negativos, transformando dentro de nós, porque nós temos a convicção de que se fizermos isso, estaremos cada vez mais ligados ao bem, fornecendo um leque de ligações magnéticas com o bem, quando nós vamos largando as atitudes do mal em nós, nós estaremos convictos do resgate, da continuidade da vida, do auxílio na espiritualidade, do refazimento das nossas atitudes no Ministério da Regeneração,
dos nossos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, diversos tipos de tratamentos e estudos que podemos fazer na espiritualidade, estudar o nosso passado, estarmos convictos da continuidade da vida, ao encontro de Jesus e rapidamente recebemos oportunidade para outra proposta reencarnatória na continuidade da nossa evolução, algo natural no nosso procedimento de vida. Acredita nisso, companheiro? Tem convicção dessa ligação? Você treme e vacila em qualquer exercício quando está passando por alguma dificuldade? Ou você consegue entender que as dificuldades é para nos transformar, é para nos agigantar, nos colocar diante de conceitos da vida em que nós somos capazes? Espíritos bondosos conseguem nos ajudar, nos auxiliar, através de todas as técnicas espirituais que existem, em que ela só é conectada conosco, seres encarnados, quando nós estamos convictos dessa conexão. Senão a gente corta. É a gente que corta. A espiritualidade quer nos ajudar a todo o tempo, mas a gente corta isso. Um exemplo. Perdemos o emprego. Estamos todos desempregados. Aí a gente costuma passar currículos. Vou dizer uma ligação do nosso procedimento com o bem. Começamos a passar currículos. Só que aí passa um dia, 10 dias, 20 dias, 30 dias. E a gente está sempre dizendo, meu Deus, eu estou desempregado. Meu Deus, me ajude. Você tem que falar, me ajude, mas eu estou desempregado. Você foca no problema e esquece a ligação com o bem. Quanto mais o tempo vai passando, mais se atrofia a sua mente. Em que está desempregado, em que as contas estão para chegar, ai meu pai, ai meu Deus, e você não consegue se ligar, você foca no problema e esquece a ligação com o bem. A espiritualidade faz isso para tentar infiltrar uma ação bondosa diante do travamento mental que a gente fica, da incerteza constante que a gente fica. E aí o que nós fazemos? A espiritualidade luta muito, aí aparece aquela vaguinha. Aí você fala, não tem outra coisa para fazer, eu vou fazer isso aí. Não era o que eu queria, mas foi o que surgiu. Eu vou abraçar isso daí. Aí você começa a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você relaxa a mente. Você está trabalhando. Você para de pensar no problema. E dá aquela relaxada. A simples relaxada que você dá, aí começam a te chamar. Aí você fala, pô, eu estava desempregado até agora. É isso. Eu passei um maior tempo desempregado. Agora que eu arrumei o serviço, me vem 2, 3, 4 para eu escolher. Agora eu não sei nem qual que eu vou. Não sei nem se eu fico nesse, se eu vou naquele. Por que isso? Você relaxou e voltou a entrar na conexão com o bem. Naquele instante que nós estávamos focados só no problema, no exercício, era para te deixar mais convicto com a sua fé. Você relaxou a sua fé. Você desistiu da ligação com o bem e focou no problema. Se fechou para que a espiritualidade pudesse te ajudar. E olha, para adquirir aquele servicinho, foi duro para a espiritualidade deixar alguma coisa te conectar para alguém te chamar. Porque nós irradiamos, nós atraímos o que pensamos. Se nós focamos no problema, ele vai se agigantando dentro de nós. Ele se agiganta dentro de nós e a fé vai diminuindo. A última coisa que você lembra é em Deus. Você fala, ai, mas e as contas? Às vezes você esquece que você tem 20, 30 anos, 40, 50 anos e toda a vida pagou conta. E toda a vida, ou atrasado, ou no pau, ou com juro, ou com correção monetária, ou à vista, ou com cheque predatado, pagou. Você esquece todo aquele passado que já aconteceu, toda aquela assistência que já aconteceu, e quando vem um pequeno exercício, você foca no problema. Entende? E a maior prova disso é quando a gente dá aquela simples relaxada. Não é voltar a pensar Deus, não. A gente relaxa, porque fala, agora eu estou trabalhando. Aí vem 2, 3, 4, 5 chamados. Não é que não era para te ajudar. É que se fechou.
A gente costuma fazer isso. Desencarna alguém da família, desencarna um ente querido. Às vezes a gente ficou 5 anos sem ver, ele era um irmão, entendeu? Mas ficamos 5 anos sem ir. Agora o cidadão desencarnou, a gente quer ter uma ligação, e aí, como é que você está? Lá na espiritualidade, a gente perde totalmente a fé. Será que, ai meu Deus, como é que será que está fulano? Ele era tão bravo, tão nervoso. Esquece da conexão com o bem. Esquece até de pedir orações para que ele seja ajudado. Nossa fé é assim ainda. Nossa fé tem esse problema íntimo de cada um de nós. Nós muitas vezes esquecemos da conexão constante que nós temos. Nós somos resultados do pensamento do Criador. Nós esquecemos isso. Ou fingimos que não sabemos. E quando Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós, as conexões então para que eu consiga me comunicar com os companheiros espirituais que estão no reino dos céus está dentro de mim. Jesus disse isso. E nós esquecemos, botamos em dúvida exatamente isso. Nós botamos em xeque exatamente isso. Morre o parente, se é espírita, vem no centro espírita, fala com o diretor do trabalho, será que meu irmão está bem? Como se o diretor do trabalho, peraí, só um minuto, ele está bem aí? Está jóia. Como se o centro fosse, que a gente esquece a conexão que existe, a assistência espiritual que existe em cada um de nós. Cada um de nós foi estudado particularmente, porque em cada um de nós tem uma história, uma vida. Se você pegar um casal que viveu juntos, existem 2 individualidades, existe a vida em comum, claro. Mas 2 individualidades ali que são tratados e respeitados pelo Criador de uma maneira individual. A assistência é individual. Ah, mas o meu parente, ele vivia uma vida muito difícil, era um espírito trevoso, fazia muita coisa que não devia, bebia, fumava e machucava as pessoas, era muito difícil. Como é que ele está? Ele está em tratamento lá onde ele estiver, no umbral, na condição que ele estiver, mas em tratamento constante, em vigília constante. Olha, minha mãe desencarnou, meu pai desencarnou, mas ele era gente boa e tudo mais. Como é que ele está? Se ele era gente boa, foi socorrido rapidamente. Nós temos dúvida disso. Nós estamos nesse momento aqui presentes aqui no centro. O centro existe há quanto tempo? 18 anos existe o centro. 18 anos significa que há 18 anos a espiritualidade está falando assim, vamos continuar, porque nós queremos. E aí traz todos os recursos possíveis e imagináveis para pagar as contas e tudo mais tal. E o centro, 18 anos. Se durar mais de 18 anos é porque a espiritualidade está falando. A espiritualidade fala conosco. Nós queremos que o centro continue. Continua que está tudo bem. Aí passa um aperto aqui, um aperto ali. Ai meu Deus, sufoco. Vai fechar, vai abrir, vai fechar. A espiritualidade está mantendo em pé. Nós perdemos, enfraquecemos. Botamos em dúvida. A mesma situação é em casa. A mesma situação é no nosso dia a dia, na nossa vida. Nos tratamentos médicos. Será que eu vou me curar? A dúvida está botando em xeque o padrão fé. A conexão da fé. Às vezes buscamos a cura do corpo físico, o que necessitamos é a cura da mente, para que exista a evolução do espírito. Deus sabe o que faz por nós. Mas não é só deixar por essa conta, é estarmos convictos dessa condição. Entende isso? É estarmos verdadeiramente certos de que em nenhum momento da nossa vida estamos deixados de lado. Nunca existe isso. Essa falta de consideração pela espiritualidade maior nunca existe, nunca existiu. Somos todos ricos. Eu costumo dizer milionários mesmo. Porque se a gente pegar tudo que a gente já pagou de conta até hoje, dá muito dinheiro.
E não sei vocês, mas eu nasci sem nada. Não tinha um tostão, nem bolso eu tinha, só chorava e pedia fralda, leite, mamar, né? Acho que os senhores também vieram na mesma condição aí, não foi? E pagaram já conta pra caramba. A gente esquece isso quando está devendo a outra, a do futuro. Vacila, oscila a todo momento na fé. Esquece tudo que já foi feito até então. Nós vivemos de resultados materiais para acreditar em Deus. E quando nós estamos no exercício do nosso dia a dia em relação a essa oscilação, nós perdemos a nossa convicção com Ele. Se é tão fácil para nós se desligar dele, na espiritualidade vai ser muito difícil a nossa continuidade de vida. Porque lá na espiritualidade não existe verniz social. Quando nós tirarmos o corpo, a gente vai ver a nosso perispírito repleto das nossas necessidades, das nossas cicatrizes, das situações resolvidas, das que estão para se resolver. A gente vai ver a nossa verdade. Se não tiver convicto no bem, na ajuda, estamos perdidos. Estamos ao relento. Estamos vinculados ao mal, ao acesso do mal em nós. Muitos espíritos farão de nós escravos. Farão com que nós façamos atitudes que são extremamente malignas e que vão estacionar a nossa evolução. Por quê? Porque a gente perde a conexão, a condição da ajuda da espiritualidade. Sabe aquele filme Nosso Lar? Em que a espiritualidade vem sempre no umbral, faz uma visita aos bons companheiros espirituais. E resgata. Não tem uma cena que o mentor faz assim, ó, para um deles, e eles fazem assim, se afastam. É a falta de convicção, é a falta de fé. Eles estão acostumados a isso. Acha que não vão poder se reformular. Acha que não tem mais jeito aquela condição. E que sempre vai viver daquela maneira. Esses são os duvidosos que vivemos hoje como nós encarnados, se nós estivermos assim. Eu queria chamar a atenção, então, para que cada vez tivéssemos a condição e a convicção de estarmos ligados ao bem, que a todo momento estamos sendo vistos. Em que a qualquer momento, quando tivermos dificuldade, podemos pedir ajuda e vamos ter. Vamos ter. A qualquer instante da nossa vida, em que estivermos oscilantes, em que estivermos nervosos, destemperados com o nosso dia a dia, nós pedimos refazimento do nosso sistema nervoso, pedimos alívio, pedimos estrutura para continuar e vamos ter. Sinta-se. Aprenda a sentir a assistência do bem em nós. Senhores que receberam o passe, está sentindo a diferença do antes do passe? Acostuma a sentir isso. Tenha certeza de que a ajuda está acontecendo. Quando você fecha os seus olhos, muitas vezes nós estamos lá recebendo passes, vemos luzes azuis, luzes verdes, luzes prateadas, luzes douradas. Aí você acha que aquilo é porque você fechou o olho, estava vendo a luz, e aquilo está acontecendo, aí você põe a mão, continua vendo a luz, escurece um pouco, mas você continua vendo luzes prateadas, luzes verdes. É o tratamento da espiritualidade em nós. Crê nisso? Entende isso? Abre o teu coração com convicção. Porque muitas vezes nós falamos assim, pensa no Mestre Jesus, você pensa em quê? Porque não é fácil isso para nós. Olha que não é fácil você falar assim, pensa em Jesus, olha para o quadro ali. Aquela fisionomia ali. Se não treinar, pensar naquela fisionomia, nós não conseguimos, quando falar assim, pense em Jesus. Você não consegue, você se distrai. Não consegue montar a imagem dentro de você. Porque a nossa fé ainda não é convicta. Porque nós temos capacidade disso e muito mais. Nós temos a capacidade de estarmos vinculados ao bem muito mais. Acredita nisso. Aprende isso. Se um dia sentiu algo e outro dia sentiu algo diferente, o tratamento hoje foi diferenciado.
E não achar que, hoje eu não recebi o passe. Hoje eu recebi um passe mais fraquinho. Hoje o passe não foi tão intenso como da outra vez. Não vive em dúvidas. Pesquisa. Vai buscar informação na doutrina. Nós estamos em 2018, anos depois de Cristo. Essa história, esses ensinos estão na nossa vida já há muitos séculos. Presta atenção nisso. Entra nessa convicção. Não fica perguntando por que tal coisa está te acontecendo, porque a resposta nós não temos os recursos para entender. Mas está vinculado em processos que nos conduz à evolução, cada um no seu sistema. Cada um reage a uma notícia ruim de uma maneira, a um ensinamento de uma maneira, a uma forma de entendimento do mesmo tema de uma maneira, toda ela particular. Aprende essa individualidade. Tenha essa convicção todos os dias. Outra coisa, converse com quem te guarda, com quem te zela, com quem te cuida. Está dirigindo no trânsito. O cara deu uma fechada, você deu uma freada, ia bater, mas não bateu. Obrigado, meu Deus, pela proteção. Aprende isso. Gratidão. Atravessou a rua, não viu que vinha o carro, mas o carro desviou e não pegou. Não crê que isso é um acaso. Sabe aquela história? Nós já estávamos indo para a viagem, de repente eu esqueci os documentos, ele tem que voltar. Voltou, pegou os documentos, aí está descendo, tem um acidente enorme lá, naquele momento que você ia passar pela primeira vez. Não acredita que isso é um acaso? Obrigado, meu Deus. Obrigado pela proteção, pela ajuda, para mim, da minha família. Acredita que isso a todo tempo nos acontece? Porque só passamos quando precisamos. Nós não somos joguetes do acaso. Não estamos vinculados a processo nenhum por acaso. Isso seria crueldade. E o que nós estamos regidos é de bondade suprema do nosso Pai, do nosso Criador para conosco. Tenha fé nisso. Convicção nisso. Passou por uma doença, o médico falou, está desenganado, vai morrer. Você ora, você pede ajuda, você busca tratamentos, recursos, você se cura. Não acredita no acaso. Não acredita no acaso. Recebeu um bônus a mais da espiritualidade. Isso nos acontece sempre que se precisarmos. Desencarnou um ente querido, como é que ele está? Resgatado a partir do primeiro momento em que seu espírito está se desconectando da matéria. Por quê? Porque é assim que funciona. Para onde é que nós vamos? Nós vamos para um lugar onde existem espíritos que pensam igual a mim. E se eu não gostar do jeito que eu penso, então eu tenho que mudar isso em mim para mudar o lugar para onde eu vou. Acredita nisso? Tem convicção de que é assim. Nós mandamos em nossa vida, mas temos toda a proteção, orientação, toda a estratégia, todos os recursos, toda a arquitetura do bem em volta de nós. Não passa a vida achando que um segundo dela está completamente isento de qualquer tipo de ajuda do bem, a menos que nós queiramos. A menos que nós achamos isso. Vai passar por uma cirurgia? Vou. Espiritualidade amiga vai me acompanhar. Eu vou expurgar isso que está saindo no meu corpo e eu vou me livrar dele. Ok? E se eu não me livrar e eu ir para a espiritualidade, vou ser assistenciado quando chegar lá. O bem sempre vai estar em mim. De uma maneira ou de outra. Tem essa convicção, essa certeza absoluta, para poder verdadeiramente, se for dar o passe em alguém, eu vou dar o melhor a essa pessoa. Se for dar uma palavra amiga, peço que a espiritualidade me anime, que eu ache argumentos que atinjam a mente e o coração para que essa pessoa
Volte ao caminho do bem, porque eu sou ferramenta de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu vim dele. Nós viemos dele. Tenha convicção dessa capacidade. Abra o seu coração sempre para praticar coisas boas. Essa é a maneira mais fácil de estar vinculado ao bem. Por quê? Porque eu vou irradiar, abrir meus canais para que o bem esteja cada vez mais próximo em mim. Ah, fulano está pensando, falando mal de você. Problema de quem está fazendo isso. Porque me atingir não vai. Porque a minha mente está constantemente em Deus e eu estou a todo momento procurando reformular as minhas atitudes. É sinal que eu estou num padrão vibratório mais adequado com o bem, portanto o padrão vibratório do mal não vai me atingir. Crê nisso. Tem confiança nisso. Com força. Com fé. Com coragem. Com convicção mental. Se alguém não gostar de você, bem-vindo ao clube. Jesus era o ser mais inteligente, perfeito entre nós e não foi unanimidade. Até hoje tem gente que não gosta de Jesus. Problema de quem não gosta. O meu está resolvido, porque eu adoro e estou ligado com Jesus plenamente. Seja qual for o nosso problema, seja qual for a situação, ai, eu sou muito bem casado ou casada, mas eu não posso ter filhos. Meu Deus, o que eu passo por isso? Crê que há alguma coisa melhor que motiva essa impossibilidade? Em que hoje nós estamos aprendendo, amanhã vai haver outra oportunidade que eu consiga ser. Transforme isso. Há outras maneiras de se não consegue ter seus filhos naturais, adota. Treina a bondade dentro de si. Tenho parentes que são difíceis, tenho parentes que são extremamente constrangedores na minha vida. Onde é que está? Deus permitiu que nossa, eu não consigo entender, uma família tão bacana, por que esse está perto? É o seu inimigo. Aprende sobre isso. Transforma isso. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. Deus é ser supremo de bondade. Portanto, enquanto eu estiver na maldade, eu estou contra os recursos do meu Pai. Do nosso Pai. Do teu Pai. Tem essa convicção. Tem esse recurso íntimo. Essa força benigna. Essa ligação sem restrições com o bem. Sinta o bem, aprenda a viver com o bem. Muitas vezes a gente pensa em praticar caridade. Antes de fazer a caridade, o pensamento já está aqui dentro. Significa que o bem já está aqui dentro, você já começa a se sentir bem. Quando você vai praticar a caridade, seja o que for, dar comida para alguém, levar roupa, trabalha aqui na casa espírita, qualquer coisa, você se sente melhor. Aprende a viver com isso. Aprende a sentir isso e a gostar desse sentimento para cada vez se ampliar mais. E eu vou ter a certeza absoluta de que o mal não vai ter acesso a nenhum de nós aqui. De que o mal não vai ter conexão conosco. A maior proteção que nós podemos dar para nós é a convicção plena e absoluta que o bem existe. Porque muita gente fala assim, o mal existe, Robson. O mal existe, existe sim. Mas isso é problema de quem o pratica. Porque o meu pensamento é estar convicto no bem sempre. E desta maneira eu consigo a proteção que eu preciso, que ela é natural em nós. É natural em nós. Como é que eu consigo essa convicção com o bem? Não preste tanta atenção no mal. Nas notícias más. Olha os pequenos exercícios. Se você estiver vendo um programa e estiver passando uma notícia ruim, você parar para ver. Que não mexe com você. Te desestabiliza. Porque nós somos seres sensíveis.
e prestar atenção. Por que eu estou passando muito tempo ouvindo isso? Por que o mal me atrai? O mal não pode mais atrair a gente. Nós somos seres milenares, vivendo nessa condição imperfeita. Olha o que tem que acontecer conosco. Encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Você não acredita, parceiro, que isso tem que acontecer conosco? Acredita, porque é isso que acontece. Eu não sou Robson. Eu estou Robson agora. Essa existência, eu serei Robson até o final. Voltarei para a espiritualidade. Verei os meus problemas registrados em mim. Terei que sanar alguns que sobraram para sanar. Mas tem que se aproveitar esse momento e tratar da maioria que eu puder. Daqui eu enxergar mais rápido. Eu tenho que ter interesse na busca de diversas informações coerentes, já existentes, para facilitar a minha conexão com o bem. Eu tenho que estar preocupado nisso. Porque senão o mal vai ter acesso em mim. Quer o mal acessando você? Existem muitos espíritos imperfeitos que entram e fazem moradia na minha casa. Aí você diria, eu não mando em ninguém. Se eles entraram lá na minha casa, por que motivos entraram? Muitas vezes os motivos estão dentro da minha cabeça. Das minhas faltas de convicções com o bem. Da minha falta de fé e ligação ao amor de Deus, ao amor com Jesus, com os bons companheiros espirituais. Aí eu vou pegar o Evangelho, eu não consigo sozinho. Vou pegar o Evangelho. O Evangelho, humildemente, com a maior certeza absoluta, na hora das vibrações. Senhor, se houver espíritos imperfeitos fazendo moradia na minha casa, deve ter, Senhor. Porque ultimamente nós estamos brigando muito aqui. Estamos discutindo muito. O pessoal está muito nervoso. Está muito intranquilo. Tem uns que não tem nem sossego aqui em casa. Deve ter espíritos imperfeitos aqui, Senhor. Mente, inteligência. Senhor, que os bons companheiros espirituais socorram-os, resgate-os, conduza aos prontos socorros na espiritualidade. Que Jesus nos orienta. Pague o mal com o bem. Não vai falar no Evangelho. Manda todo mundo para o inferno. Estão fazendo o que aqui? Pega eles, leva lá para o inferno. É a bondade dentro de mim. São espíritos necessitados como eu, imperfeitos como eu. Se estão fazendo moradia, estão associados à minha mente também. Não vai falar, foi minha mulher que trouxe, foi minha irmã que trouxe. Não vai falar, nós somos imperfeitos, falhos o tempo inteiro, ou numa coisa ou em outra. Mas agir com inteligência, socorre, Senhor. Pega todos que estão aqui na minha casa fazendo moradia, por qualquer motivo que seja, que eles sejam conduzidos aos prontos-socorros, assistenciados, porque é disso que a gente precisa quando estamos mal na espiritualidade. Numa proposta como essa, às vezes num recolhimento como esse, ele vai para a espiritualidade, compreende a situação dele, amanhã ou depois, é esse amigo que nos resgata lá no umbral. Você não crê nisso não, companheiro? Você acredita que não é assim não? Não. É lógico que é. É a solidariedade, é o amor, é o impulso de cada um conosco. É a ligação, a fé raciocinada. Por que eu preciso me ligar ao bem? Porque tudo que Deus fez, inclusive nós, se transforma para melhor. Com raiva, com ódio, com intolerância, com maledicência, estamos no mal, à mercê do mal, porque queremos. Com amor, com paciência, com abnegação, com tolerância, com resignação, estamos imediatamente conectados com o bem, juntos com os bons. Acredite nisso, porque é assim que funciona o sistema, vinculados a nós.
É assim que funciona os poderes do reino de Deus que está dentro de nós, que Jesus nos disse. Crê nisso, companheiro. Quando acontece isso no nosso dia, Robson? Minuto a minuto, segundo a segundo, instante a instante da nossa vida, em todos os exercícios de vida. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade do trabalho, a paciência dos senhores. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Até a próxima vez, com a graça do meu Deus. As palmas a gente endereça